Olá pessoal, eu sou Leonardo Vieira e esse é mais um vídeo para o canal do curso Prof. Enem. Na aula de hoje nós daremos continuidade à abordagem sobre as ciências humanas, ok? Na aula de hoje nós abordaremos sobre as ciências sociais, né? A gente vai abordar o objeto de estudo das ciências sociais, o que estuda as ciências sociais, quais são as ciências que buscam compreender a sociedade e por que o estudo dessas ciências são importantes para a sociedade, ok? Desde já eu peço que você dê um like lá no vídeo, se inscreva no nosso canal, ok? Ajude aí o nosso canal a dar aquele up, beleza? Então chega de conversa, vamos ao que interessa. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje. O que estuda as ciências humanas e hoje nós daremos destaque para as ciências sociais, né? O que as ciências sociais estudam, qual é o objeto de estudo, qual é a sua metodologia, né? Quais ciências, né, conformam esse conjunto de ciências sociais, né, por que elas recebem esse nome. Tudo mais a gente vai ver agora, a partir de agora. Bom, gente, a vida em sociedade. O que cabe a gente destacar aqui para vocês aqui? A vida em sociedade é o objeto de estudo das ciências sociais, né? As pessoas, desde o surgimento do ser humano, né, o ser humano ele tem necessidade de viver junto um do outro, ou seja, viver em sociedade. E os cientistas sociais, então, estão interessados em entender como acontece essa vida em sociedade. Quais são as formas de convivência entre as pessoas? Que relações são fundamentais em uma sociedade? Como funciona uma sociedade? Por que as pessoas em geral fazem coisas muito parecidas? Como as sociedades mudam? Por que a vida em sociedade produz diferenças tão grandes entre seus membros? Quais fatores diferenciam grupos ou sociedades? Por que algumas pessoas são exploradas, subjugadas e até mesmo escravizadas dentro de uma sociedade? Beleza? Então, essas são algumas questões, apenas algumas questões, dentre milhares de outras, que podem ser levantadas sobre a vida em sociedade. Então, as ciências sociais, elas se dedicam a fazer boas perguntas sobre a vida social, sobre o conjunto de relações que as pessoas estabelecem quando vivem juntas. Podemos ver também que as respostas são muito variadas, porque as pessoas têm diferentes opiniões, olhares e perspectivas, e, portanto, respostas diferentes para as mesmas perguntas, ok? Bom, a primeira coisa que importa a gente saber sobre as ciências sociais é que os diferentes estudiosos que elaboram essas ciências, a partir de critérios diversos, nem sempre concordam em suas ideias e opiniões. Ou seja, as ciências sociais, os cientistas sociais, nem sempre eles têm visões concordantes sobre um determinado aspecto da vida social. E o que isso mostra? Né? Que as ciências sociais elas não conseguem construir uma verdade, né? Um conhecimento aplicável à realidade social? Não. Isso mostra tão somente um indício da complexidade que é o mundo social. Pelo mundo social, pela sociedade ser um mundo complexo, né, o entendimento, né, sobre essa sociedade, sobre os fenômenos sociais, né, também é complexo. Logo, isso faz com que os cientistas sociais muitas vezes não tenham pontos de vista discordantes sobre determinados fenômenos sociais, ok? Mas como as ciências sociais avançam, né, sem o consenso entre seus cientistas, né, você pode estar perguntando. Bom, o fato é que elas progridem em diferentes linhagens, né? Quando o conjunto de estudiosos desenvolve uma perspectiva,
nasce uma escola de pensamento, que ganha seguidores e se constitui assim uma nova teoria. As novas teorias são testadas por seus seguidores e críticos, e novas perspectivas geram outros conjuntos de seguidores, que compartilham aí das mesmas tendências no modo de observar o mundo social. No entanto, cabe a gente destacar que as teorias e suas linhagens elas não são estáticas. Elas mudam com o tempo de acordo com novas críticas e novas perspectivas. Beleza? Então, gente, as ciências sociais elas progridem em linhagens, né? Um conjunto de pensadores elabora uma linhagem, desenvolve uma perspectiva que se converte em uma linhagem. Essa perspectiva forma uma escola de pensamento que ganha seguidores e se constitui aí em uma nova teoria. Okay? Então, as ciências sociais progridem através da constituição de linhagens. Okay? Bom, gente, nós falamos aqui que a vida em sociedade é o objeto de estudo das ciências sociais. Mas o que seria sociedade? Né? O que é sociedade? Né? Como é que nós podemos definir a sociedade? Bom, podemos definir a sociedade como um conjunto de pessoas de tamanho variável, imensamente complexo, mesmo quando é um conjunto pequeno, caracterizado por múltiplas normas, regras e conflitos. As regras e normas nem sempre são explícitas, ou seja, nem sempre são ditas ou admitidas de forma clara. Muitas vezes as pessoas nem se dão conta de que estão seguindo certas regras. Ok? Bom, os cientistas sociais, eles sabem que as regras e normas de uma sociedade não são neutras. Elas tendem, assim, a favorecer determinados grupos dentro dessa sociedade. Um dos principais efeitos das regras e normas é a concentração de poder, que gera recursos e benefícios para determinados grupos de pessoas. As ciências sociais têm se dedicado a entender esses processos. Tá? Por exemplo, a gente pode, analisar a sociedade ocidental capitalista, perceber como determinados grupos, né, concentram poder e com isso gera recursos e benefícios para si próprios, né? Ao passo que os demais grupos marginalizados, né, não têm acesso ao poder e logo não têm acesso a recursos e benefícios, okay? Gerando aí as desigualdades. Então é esse mecanismo esse conjunto de processos que as ciências sociais se dedicam a entender. Bom, no entanto, a sociedade ela vai muito além das normas, regras e concentração de poder. A convivência social dá sentido ao cotidiano das pessoas, criando desejos que muitas vezes tomamos como individuais, mas que, na verdade, eles são sociais. Ou seja, muitas das decisões que a gente toma, né, achando que parte de nossa vontade individual, na realidade, né, esse desejo, né, essa ação, ela parte de uma vontade que é social, né? De algo que é aceito, de uma convenção social que a gente acaba incorporando, sem nos darmos conta, e a gente acha que que cabe unicamente à nossa vontade individual, quando na verdade a gente está aderindo a uma convenção social, ou seja, algo que é estabelecido pela sociedade. Então, um dos objetivos das ciências sociais é justamente desenvolver o pensamento crítico. Quando olhamos para a sociedade e fazemos determinados questionamentos, as respostas nos revelam aspectos que até então não eram evidentes. Nós podemos chamar essas descobertas de pensamento crítico, ou seja, a capacidade de desvendar mecanismos que, embora operem como se fossem naturais, nada tem de naturais, né? A gente pode citar aí, por exemplo, o papel que foi atribuído às mulheres, né, durante um longo período da história, né? As mulheres eram atribuídas um papel de provedora do lar, de um ser destinado à procriação da família, assim, da reprodução da sociedade, ok?
Então era esse papel que cabia à mulher durante um longo período de nossa história. Mas esse papel estabelecido à mulher não é algo natural, né? Embora ele fosse naturalizado, o papel da mulher que coloca aí a discriminação de gênero, no caso, né? A discriminação das mulheres, é uma convenção social, é algo que foi construído culturalmente, socialmente, e que acabou sendo naturalizado, tido aí como algo natural, ok? Então é isso que as ciências sociais objetivam, criar o pensamento crítico que nos proporciona a capacidade de desvendar mecanismos que, embora operem como se fossem naturais, eles nada têm de naturais. Na realidade, são mecanismos construídos culturalmente, socialmente. Ok? Então, desse processo de reflexão, característico aí das ciências sociais, resulta no que chamamos de desnaturalização do mundo. Nada é simplesmente natural no mundo social. Tudo que se refere à sociedade é construído e passível de ser explicado e entendido, desde que as perguntas adequadas sejam feitas. Portanto, as ciências sociais se dedicam a desnaturalizar aí o mundo social e encontrar explicações do porquê de as coisas existirem como tal. Beleza? Bom, gente, muito mais do que um conjunto de regras e normas, a sociedade é também espaço de conflitos, tensões e desavenças, no qual, nessa arena, colocam-se grupos em busca de privilégios, grupos que lutam contra a opressão, disputas religiosas, tudo isso faz parte da vida em sociedade. Então a ciência social, ela se constitui numa ferramenta para entender melhor o mundo, mas exige de quem quer conhecê-la disposição para escutar o que as pessoas dizem. E é aí que reside o problema, né? É que muitas pessoas hoje estão atreladas às suas certezas do senso comum que não encontram disposição para escutar, né? Por exemplo, você vai pegar um camarada que afirma veementemente que a Terra é plana, né? Que faz afirmações como, por exemplo, se já vimos macaco virando homem, né? Coisas do tipo, é difícil você fazer com que essa pessoa te escute, né? Porque ela está atrelada aí às suas certezas cotidianas do senso comum, ok? Então, gente, a ciência social é uma ferramenta que ajuda a entender melhor o mundo, mas exige de quem quer conhecê-la disposição justamente para escutar o que as pessoas dizem, né? Então, o cientista social, ele deve estar preparado para enfrentar questões polêmicas, sobre as quais pode ter opiniões muito diversas daquelas das pessoas com quem lida ou mesmo das de outros intelectuais. Com suas perguntas e seus métodos, o cientista social ele busca dar sentido a experiências distintas e dialogar com ideias e fatos dos quais muitas vezes discorda. Então, o meio para alcançar essa suspensão temporária de julgamento é recorrer ao método e também à teoria. Com esses instrumentos, o cientista social procura olhar por cima de seus valores pessoais e fazer a análise o mais imparcial possível dos fenômenos sociais. Então, gente, o cientista social, assim como qualquer outro cientista de outras áreas, de outras ciências, né, como a história, a geografia, até mesmo das ciências da natureza, né, ele não é um camarada absolutamente neutro, isento, né? Ele sofre as influências do seu tempo histórico, né, do seu tempo, e também ele possui, né, suas próprias concepções. No entanto, para a elaboração de uma pesquisa, né, dentro das ciências sociais, ele busca, né, fazer uma análise o mais imparcial possível, né, olhando por cima de seus valores pessoais, né, utilizando a teoria e o método típico aí das ciências sociais. Okay? Então é dessa forma que o cientista social busca construir um conhecimento acerca da vida em sociedade. Okay?
Bom, gente, as ciências sociais, né? Definir ciência não é uma tarefa fácil. Até um campo do conhecimento, né, da filosofia, a epistemologia, que se dedica a estudar o próprio conhecimento científico. Para nosso objetivo aqui, para a gente não se estender aqui muito, né, que não é o foco do nosso vídeo hoje, basta a gente entender o conceito moderno de ciência como conhecimento do mundo marcado por regras e métodos compartilhados e que resulta em um desvendamento de realidades conhecidas. O conhecimento científico é separado do senso comum e de outros saberes, como o religioso, por exemplo. A ciência exige objetividade e universalidade. Talvez seja difícil para a gente imaginar como as ciências sociais possam ser objetivas e universais, mas foi esse espírito no final do século XIX que conduziu a sua formação. As ciências sociais se manifestaram inicialmente, lá em meados do século XIX, como o lado científico da análise social. Os primeiros cientistas sociais aí imaginavam poder entender a sociedade do mesmo modo que um físico entendia o fenômeno da gravidade, por exemplo. Então eles achavam, né, que as ciências sociais elas poderiam utilizar o mesmo método das ciências da natureza para entender a sociedade. O mesmo método que as ciências da natureza utilizavam para compreender os fenômenos naturais, os cientistas sociais acreditavam que esse método seria suficiente para fazer uma análise perfeita aí da vida em sociedade, do mundo social. Okay? Hoje já não se imagina que as ciências sociais sejam tão semelhantes às ciências exatas ou biológicas. Mas a ideia de que as ciências sociais são científicas porque elaboram métodos sistemáticos e testam detalhadamente suas hipóteses ainda é muito importante, né? Então, a ideia de que as ciências sociais são científicas é porque elas elaboram métodos sistemáticos e testam detalhadamente suas hipóteses, o que constitui uma importância aí muito grande para essas ciências, ok? Então, nesse sentido, elas são distintas da opinião do senso comum, ok? Nossas opiniões individuais não constituem ciência social, pois não são fruto de um pensamento sistemático, organizado em torno da análise de dados produzidos com métodos reconhecidos. Por mais perspicazes que sejam, nossas opiniões não são testáveis. Já o cientista social lida com hipóteses bem delimitadas, busca ou produz dados sobre essas hipóteses, organiza os resultados e os apresenta de forma sistemática, buscando avançar no conhecimento aí de algo, beleza? Então esse processo de produção científica do conhecimento sobre a sociedade, ele começa a tomar forma no final do século XIX, com a sistematização das ciências sociais. Esse momento inicial pode ser chamado aí de surgimento da sociologia, que seria o conjunto de perguntas relativas aos fenômenos do mundo social, da vida em sociedade. Então, essas ciências sociais constituíram-se linhagens que resultaram em campos de especialização, as principais dando origem à antropologia, à ciência política e à sociologia, né? São essas três linhagens aí, esses três campos que constituem hoje o campo das ciências sociais, ok? Esse conjunto de saberes desenvolveu-se de forma diferente dependendo do contexto social onde emergiu. Em alguns casos, uma dessas ciências vai ter mais destaque ofuscando as outras. Não há, portanto, um modelo universal de desenvolvimento das ciências sociais, muito menos o equilíbrio entre seus diversos campos de especialização. No Brasil, por exemplo, temos uma história particular de entrelaçamento acadêmico entre a sociologia, antropologia e a ciência política, ok? Então vamos buscar entender agora o que caracteriza cada um desses três campos aqui que constituem as ciências sociais. Bom, a antropologia, né? A antropologia é a ciência que busca entender como o ser humano pode levar vidas tão diferentes.
essa diversidade estonteante da experiência humana é o objeto principal da antropologia. Nós podemos dizer que a antropologia se dedica ao estudo da diferença, usando como exemplos as várias formas que as sociedades escolheram para viver e organizar sua coletividade. Então, gente, a antropologia é a ciência que busca compreender a diferença, né? O objeto de estudo da antropologia é o estudo da diferença. Como o ser humano pode levar vidas tão diferentes, né? Desde as tribos de esquimós lá do Polo Norte, até as tribos indígenas das Américas, as sociedades tribais da África, até sociedades mais complexas como a nossa sociedade ocidental capitalista, ok? Bom, inicialmente, a antropologia ela se dedicava a entender as sociedades à época chamadas de primitivas, sociedades não ocidentais que hoje os cientistas denominam de pequena escala ou ainda de sociedades simples. Durante a segunda metade do século XIX, a expansão do sistema capitalista na forma do colonialismo europeu levou as sociedades ocidentais a entrar cada vez mais em contato com essas populações dos quatro cantos do mundo. Então, gente, a expansão do capitalismo do século XIX levou os países europeus a lançarem ações colonialistas sobre a África, o continente africano, o continente asiático e a Oceania, fazendo com que os europeus estabelecessem contatos cada vez maiores com essas sociedades. E é nesse contexto que vai surgir aí a antropologia, como a ciência destinada a entender, né, a compreender essas sociedades que eram chamadas de primitivas. Então, quando a antropologia surge, meados do século XIX, ela surge como uma forma aí, de legitimar, né, essa sociedade industrial capitalista europeia, né, ali dentro desses territórios subjugados. Com o passar do tempo, ao longo do século XX, aquela antropologia vai se tornar uma fonte de conhecimento importante sobre a diferença cultural entre as sociedades, desempenhando um papel importante na garantia e defesa dos direitos de diversas populações consideradas aí diferentes. Okay? Então, em maneira geral, é assim que nós podemos definir a antropologia. Tá? Outro campo das ciências sociais é o da sociologia. No caso da sociologia, a tentativa de entender as transformações causadas pela mudança das formas de trabalho na sociedade ocidental, decorrente do capitalismo, conduziu-se para uma reflexão sobre a sociedade brasileira, né? A sociologia ela se dedica a entender como a sociedade se estrutura, como produz bens, como os distribui, como essa distribuição implica concentração de poder, como o poder reforça o combate às injustiças, como a forma de produção resulta em classes distintas, trabalhadores de um lado e donos de fábricas de outro, por exemplo. Então, essa estruturação social envolve também estudar as instituições que se combinam para formar uma sociedade. O sistema econômico, a igreja e o Estado são exemplos dessas instituições. Então, a sociologia ela busca entender como a sociedade capitalista se estrutura, buscando compreender como ela produz seus bens, como ocorre essa distribuição, como essa distribuição implica concentração de poder, como o poder reforça o combate às injustiças, ok? Como a forma de produção resulta em classes sociais antagônicas. Então, o modus operandi, como a sociedade se estrutura, é que é um objeto aí de estudo da sociologia, ok? E, por fim, o campo das ciências sociais, o que constitui as ciências sociais, é o da ciência política. Como o nome já indica, né, a ciência política dedica-se ao estudo da política e das formas de poder. Os seus métodos são variados e a política é observada desde o ponto de vista das instituições, como o Estado, até o de pessoas comuns que interagem entre si buscando maximizar seus interesses. Ou seja, para a ciência política, né,
A política ela não se manifesta somente no âmbito das instituições, mas ela também se manifesta no âmbito da vida cotidiana. Por exemplo, quando a gente vai comprar, quando você necessita de comprar um telefone, por exemplo, um smartphone, você chega na loja, né, consulta ao vendedor o preço de um smartphone que você tenha gostado. Aí ele vai te dar o X preço. Aí você acha que está caro e começa a fazer o quê? Começa a barganhar com o vendedor, né, para ver se ele baixa um pouquinho o preço do smartphone, certo? Então, esse processo de barganha, isso também tem a ver com a política, é um ato político, né? Então, a política ela não se manifesta apenas no âmbito do que chamamos da macropolítica, ou seja, no âmbito do Estado, das instituições, mas também no âmbito da micropolítica, da nossa vida cotidiana, ok? Então, a política ela é vista como um conjunto de constrangimentos sociais, morais ou culturais, com os quais um ator político, seja ele um líder comunitário, um político profissional, qualquer pessoa que interage com outras em um contexto coletivo, tem de lidar. Né? O que vem a ser o constrangimento? Né? Quando o camarada ele se embrenha, né, pelo campo da política, né? Por exemplo, o vereador, ele quer se eleger, o candidato a vereador, ele quer se eleger vereador, por exemplo. O que ele precisa fazer? Ele precisa fazer campanha, interagir com as pessoas. Então, para isso, ele tem que ouvir as queixas, né, as necessidades das pessoas do município, né, onde ele mora e quer se candidatar a vereador. E embora muitas vezes, né, essas necessidades, essas reivindicações não batem de frente com o que esse candidato acha, mas, no entanto, ele precisa ouvir as pessoas, precisa se mostrar aberto a essas pessoas justamente porque ele necessita que essas pessoas votem nele para elegê-lo vereador. Então, a política, né, quando ele fala aqui de conjunto de constrangimento, é esse tipo de constrangimento que ele fala. Que a pessoa ela tem que o político, no caso, ele tem que buscar interação com outras pessoas para conseguir almejar seus objetivos, mas, no entanto, ele precisa estabelecer uma relação de troca. Ok? Então, é nesse aspecto que ele fala aí em constrangimento. Bom, a ciência política ela tem dedicado grande atenção às estratégias e táticas que os atores políticos empregam para conseguir seus objetivos. Descobrir como os objetivos são atingidos, como os constrangimentos operam, de onde eles vêm, são preocupações da ciência política. Ok? Então é desse modo que a gente pode definir aí a ciência política. Ok? Bom, gente, então a gente encerra aí essa aula falando sobre as ciências sociais, né, dando um breve panorama do que são as ciências sociais, o objeto de estudo das ciências sociais, ok? Encerrando aí essa série de vídeos sobre ciências humanas, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. A gente encerra esse ciclo de vídeos aí falando sobre as principais ciências humanas, as disciplinas humanas que fazem parte do currículo do ensino médio, que são cobradas no Enem e nos principais vestibulares do país, ok? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês aí em vídeo posterior, beleza? Não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal, ok? Um forte abraço e até lá!